Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. O Felipe falou que eu vou falar do corpo fluídico e ele fez uma divisão, agora na abertura, né? Que eu vou falar do corpo fluídico, então dando ideia que depois do lanche generoso que vamos ter, que eu vou falar da queda. Não é bem assim. Porque no caso do corpo fluídico, é impossível se compreender ele sem a queda. No fundo, só existe um tema, é a queda espiritual. O corpo fluídico é um apêndice. É a parte mais fraca, podemos dizer assim, da história. Talvez haja tanta confusão e tanta dificuldade, porque as pessoas falam de forma estanque. Mas se é o normal do planeta, é o corpo como o nosso, como a gente conhece, então quando você tem um corpo estranho, né, ou melhor, estranho com relação ao nosso planeta, a gente revida, né? A gente tem uma certa repugnância. Agora, quando eu entendo a queda, eu vejo que eu é que não sou normal, o meu corpo é que não é normal, eu que sou doente, e aí é o erro grave de se entender a doutrina espírita ao pé da letra, né, e ficarmos nas abordagens mais simplórias do pensamento espírita das revelações sucessivas, é que cria essa dificuldade. O grande problema é que esse corpo que a gente habita, e esse estado que a gente habita, é um estado enfermiço. Então só se justifica o corpo fluídico no sentido de quem não é enfermo. Essa é a única diferença. Então a gente tem que ver por uma outra roupagem. Certo? É como se você pega o seu filho saudável, seu filho que está bem de saúde, que está bem na escola, que está brincando, leva ele numa clínica psiquiátrica e enche ele de psicotrópico. Porque o normal na clínica psiquiátrica é todo mundo tomar psicotrópico. E em alguns casos, como até há pouco tempo, os choques. Faça isso, porque é o normal do planeta. Todo mundo, né? Hoje, em termos dessa dificuldade, veja no caso das escolas, né? A gente vai para as escolas públicas em que o nosso ensino está extremamente deteriorado, né? Fraco. Então você tenta fazer o quê? Escolher a melhor escola para o seu filho, não é assim? Todo mundo tenta. Às vezes você não tem dinheiro, você se vira para botar o menino na escola melhor. E quando não pode, tem que ir para uma situação que vai precisar de escola pública, infelizmente, deve ser o contrário, né? Você tenta ir lá, ver o melhor possível. Ora, se nós temos essa ideia de escolher o melhor, evidentemente uma pessoa saudável quer escolher o melhor. Então, o problema é que nós somos doentes. Nós somos enfermos. O nosso corpo, né? Olha, isso quem diz é o livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 6. Nós somos uma só ferida dos pés à cabeça. Eu me lembro que a minha tia, quando desencarnou, houve um fenômeno extraordinário lá na desencarnação, porque só 2 pessoas passaram a noite. Hoje não se passa mais a noite no cemitério, né? Hoje já estamos mais resolvidos com relação a isso. Mas lá, só 2 pessoas, eu e uma pessoa amiga, que ela tinha deixado por herança lá um comércio para ele, porque ele sempre pagou, honrou o aluguel, ela deixou aquilo lá de comércio. E nós 2 ficamos ali, então ficavam do lado de fora, né? O corpo lá na capela, e de vez em quando a gente entrava, era uma situação desagradável, né? Foi numa hora dessa que nós entramos e eu reparo, e não só eu, mas ele também, então é uma semi-materialização, porque os 2 viram ao mesmo tempo, a minha mãe ali, que é a irmã dela, né? A minha mãe ali semi-materializada, tirando os fluidos do corpo dela.
E nisso, a primeira reação foi de medo, né? Aí depois, não, é minha mãe. Aí quando eu quis, ela já estava indo embora e se desfez. Aí nós saímos correndo por todo o cemitério, perguntando às pessoas, que era à noite, às 2 horas da manhã, se tinham visto aquele espírito. Bom, depois eu recebi uma revelação que era isso, né? Estava tirando os fluidos. Porque num curto espaço de tempo, por causa do câncer, o corpo entrou num estado de putrefação impressionante. Então, para aliviar a entidade, tirar ela do corpo, não deixar naquele ambiente de cheiro, de situação desagradável, realmente mostra a enfermidade do nosso corpo. E nós somos assim, ficamos aí 1, 2 dias sem tomar banho, é um horror, né? Então, tudo leva a essa ideia de deteriorização. Tudo leva a ideia de insegurança, de medo. Nós não sabemos absolutamente nada do que vai nos acontecer daqui 1 hora, daqui 1 minuto, de como é a vida, do que está planejado, não é isso? Então, por quê? E que nós aprendemos na religião sobre o Pai amoroso. Desde quando no planeta nós tivemos uma civilização de amor? Desde quando? De ordem, de equilíbrio, com a presença da fraternidade. Nunca teve. Sempre teve a parte sanguinária. É uma criação, convenhamos, se é para ser assim, fica... E a gente fala assim com o maior... com peito inchado, mas é que Deus fez para a gente aprender. Então ele fez a gente bem ignorante, lançou nesse mundo desgraçado e falou assim, eu te amo, meu filho, e toma jeito, senão você vai sofrer num karma violento. Você vai ver na próxima encarnação. Porque é isso que nos ensina. Mas eu te amo. E nós aprendemos, está lá em João, na primeira epístola de João, no capítulo 4, e ele repete 2 vezes para ficar claro. No capítulo 4, versículos 8 e 16. Deus é amor. Amor na casa dele, pô. Isso não é vida. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, infelizmente, eu tenho medo de visitar a tua cidade, o Rio de Janeiro. É um terror aquilo lá. Eu tive que dizer, aonde que não tem terror, né? Aonde que não tem violência? Então, e sempre foi. E hoje nós ainda temos algumas coisas. A nosso serviço, mal ou porcamente, nós temos a justiça, nós temos alguma coisa de liberdade, nós temos polícia e tal. Mas às vezes a gente fica com mais medo da justiça, da polícia e da política do que estão aí para nos defender e parece que são piores do que... daquele mundo que não tinha isso. Então, e isso em todas as áreas, né? Porque você vai, por exemplo, você entra na religião, você entra no movimento espírita, meu Deus, estamos falando do movimento espírita, quanto ódio, quanta divisão. E não estou falando só por causa de Rustém, não, porque tem vários lugares aqui, por exemplo, São Paulo, que raramente tem Rustém e fica tudo brigado. Não é isso? A gente vê quando tem eleição em centro espírita, as disputas de chapa, de ódio e não sei o quê. Então, e se nós formos aonde que se espera ter segurança, a nível religioso, poxa, o que estão fazendo com a mensagem do Evangelho nas igrejas dos nossos irmãos evangélicos? Uma desordem, uma roubalheira tremenda. Ontem mesmo, agora falando da Igreja Católica, o cardeal principal, famoso dos Estados Unidos, renunciou por abuso sexual, que começou, entre outros casos, num menino de 16 anos que era coroinha. Ora, onde que você espera que haja segurança, que haja amor, que haja Jesus? Há uma situação vergonhosa. Então, esse é o estado do planeta. E a gente diz assim, é normal, nós estamos crescendo. E isso é para a gente crescer. Só que a coisa mais contrária é que a gente não deseja isso por nosso filho. Quanta gente faz assim, eu escolhi o país errado para reencarnar.
Eu tenho um médico amigo nosso, ele diz isso, eu tinha de ir para a Suíça, para a Suécia, lá que é bom, com aquele alto índice de suicídio que tem lá, né? É tão bom que o índice de suicídio é altíssimo. Né? Então, independente disso, toda essa situação, então, de desequilíbrio, é que mostra o quanto nós somos desequilibrados. O nosso corpo é doente. Então, eu parto sempre da pergunta 621 do Livro dos Espíritos, aonde está a lei de Deus? Na vossa consciência. E aí, não tem lógica. Como pode a lei de Deus estar na nossa consciência? Quem tem consciência da lei de Deus se o planeta está dessa forma? E agora, hein? Vocês imaginam há 100 anos atrás? Há 1000 anos atrás? Você imagina quando não tinha um fogo? A pergunta valia, onde está a lei de Deus? Na vossa consciência. O cara não sabia fazer fogo naquele frio do diabo. Nem era diabo, porque o diabo estava quentinho no inferno. Mas ele estava mal aqui. Porque o diabo até ganhou uma vantagem de ir para um lugar quentinho. Ele veio aqui para aquela neve lá da asa, que frio do cão. Então, a lei de Deus está na nossa consciência. Aí até Kardec ficou. Espera aí, pô. Então, por que isso tudo? Se a lei de Deus está na nossa consciência, me explica, ô cara pálida. Quando o Kardec não era bobo, falou logo para os espíritos. Presta atenção. Espera aí, calma lá, eu não sou bobo, não. Como é que a lei está na nossa consciência? Menos. Ele falou para os espíritos. Então me explica o caso dos missionários. Se está na nossa consciência, não precisava de missionário. Não precisa de livro dos espíritos. Não precisa de Jesus. Não precisa do Novo Testamento. Olha que loucura que nós vamos construindo quando não se tem a queda. Para que Jesus? Preste atenção se a lei está na minha consciência. E Mateus tem aquele trabalho de escrever aquilo tudo. E Lucas entrevistar Maria. E tudo a pé, né? Mas e Jesus amava os apóstolos. Eu amo vocês. Foi o Pai que me deu vocês. Vai a pé entrevistar Maria. Porque naquela época não tinha condução. A vida do inferno. Então, quando você vê que Kardec percebeu isso, ele fala, então para que os missionários? Aí os espíritos respondem, eu quero que alguém me explique no movimento espírita como sair dessa situação. É porque vocês esqueceram e desprezaram. Aí você fala assim, bom, isso é porque está falando da época do Kardec. Não. Porque antes de Kardec também era essa mesma situação. E muito antes também, e sempre em todas as situações, sempre foi assim. Sempre. Então não tem como a gente sair. A gente esqueceu e desprezou. Ora, quando você esquece e despreza, é o que a gente vê no consultório. O que acontece no consultório? O consultório é um dos lugares de maior prova da queda espiritual. Só tem um lugar que prova mais a queda espiritual do que o consultório, diz o professor Petro Baldi. É a imprensa do terror, né? A imprensa fala essas bobagens todas, a gente acredita e todo mundo entra em pânico, né? É a imprensa marrom, como diz o Baldi, no livro Sistema. Mas veja, lá no consultório, o que é a maior prova da pessoa que esqueceu e desprezou? É raro. Eu tenho uma paciente, mulher que não foi abusada sexualmente. Que coisa louca. Raro. Falo isso porque na hora você tem que ficar firme, porque você está ali profissionalmente, está ali para ajudar, mas é uma dor de arrebentar. É a dificuldade, passa um dia, uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, ela amarrando, daqui a pouco ela solta. Meu pai, meu tio, meu vizinho, quando eu era criança, aí aquela dor toda, aquilo tudo fica escondido, guardado no mundo. Aí você fala, então tá aí, esqueceu e desprezou. Mas é que a gente só está olhando no caso dela da dor. E a dor do que fez a maldade? Quem faz maldade, uma situação dessa, é uma dor muito pior.
É que a gente ainda não reparou o sofrimento que ele passa. Que tipo de educação ele teve? Por que ele fez isso? Por que ele tem esse tipo de padrão de comportamento? Por que ele tem essa ânsia para o desequilíbrio? Aí nós entramos na raiz da queda. A gente se depara toda hora nos sonhos que as pessoas apresentam, os medos, as preocupações, as angústias. Mas nós estamos aqui construindo, estamos aqui porque Deus é amor, e a gente tem que trabalhar com os mentores nos ajudam. Não tem lógica. Então, o problema que passa é isso, nós desprezamos a lei divina. E o que acontece com aquele que despreza a lei? A gente não pode fazer uma leitura sem trazer para a realidade. Por isso que o balde, as pessoas ficam muito assim com o balde, porque o balde traz a coisa ali para a realidade. Aliás, quem mais trouxe para a realidade foi na Renascença, foi Maquiavel. Maquiavel não era do mal, mas escreveu a podridão como era o mundo. Ele não estava dizendo que aquilo era o melhor, não. Mas ele pegou o príncipe, que é o César Borgia, né? O filho do Papa Alexandre Borgia, um desequilibrado, né? Mas veja bem, mesmo assim, apaixonado pela irmã Lucrécia Borgia, né? Mandou matar o marido dela, né? Mas esse príncipe, olha o nome no livro, Príncipe de Maquiavel, ele escreveu para ele, porque ele tinha de governar as pessoas. E o que acontece? Ele era melhor do que as pessoas. Mas diz o Maquiavel, você não pode ser muito melhor, porque senão você não vai governar. Essa turma aí vai te arrebentar. O povo vai tomar o teu poder. Você só pode ser um pouquinho melhor, para o povo crescer um pouquinho. O povo só crescer um pouquinho. Mas você tem que ir de mão de bronze. Agora, em cima deles. Agora, aprenda uma coisa, César Borges. Olha aqui, como diz o Pietro Baldi, foi um tapa na cara. Olha como está escrito no livro Problemas Atuais. Foi um tapa na cara da humanidade. Isso é você, é o teu nível. Diz o Maquiavel, de forma mais verdadeira. Olha, você pode construir o povo e o povo vai contigo. Não seja muito adiantado, não. Dê alguma coisa e puxa o povo para cima. Agora, olhe bem, só não mexa no dinheiro dele. Faça o que você quiser, mate o pai dele, mas não mexa no dinheiro, porque é a parte mais sensível desse homem. Olha como o cara foi doido. Mate o pai dele, só não mexa no dinheiro dele. A ideia de propriedade, isso do egoísmo, que é a doutrina do ego. Primeiro eu, depois eu, depois eu. Porque tem o espiritismo, o catolicismo, o umbandismo e tem o egoísmo. Uma doutrina também. É do ismo, a doutrina do eu. E qual que é o mais importante? Duvido que o mais importante nosso seja o espiritismo ou o egoísmo. Vem aqui e não leva vantagem. Qual é a vantagem de vir aqui? Quantos vêm aqui mais é para tomar passe? Porque quer uma comunicação do espírito. Quantos iam lá no Chico Xavier com a seguinte ideia: ou ele me dá uma comunicação hoje do meu filho, ou eu vou me matar. Quantos casos nós sabemos disso? Isso não é egoísmo? E o coitado do Chico. Tanto que lá, diferente de todas as outras instituições, é uma outra palestra que eu ainda não fiz aqui em Franca, mas diferente de todas as instituições, aqui primeiro tem palestra, depois passe. Lá era primeiro passe e depois era palestra. O cara chegava muito mal, porque ele andava 700 quilômetros, 1000 quilômetros, pegava um avião, vinha de fora, ele só vinha com uma ideia. Ele tem que me dar uma comunicação, Aquilo virava um inferno de insegurança, de medo. Porque essa é a realidade. E aí a gente quer falar da doutrina espírita, e nós somos prosa pra caramba, que a nossa doutrina espírita nos explica tudo. Nós ainda não provamos nem a imortalidade da alma. Todo mundo fala, qual o maior missionário da doutrina espírita do nosso século?
dos nossos tempos? É muito fácil. Chico Xavier. Qual foi o objetivo do Chico Xavier? Qual foi o nome do primeiro livro dele? Parnaso de Lentume. Ele estava interessado em falar em poesia, em beleza. As poesias como são belas. Um missionário vem aqui para isso. Com tantas poesias, aí nós já temos poesias belas. De Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Castro Alves, beleza. E talvez muito mais bela até do que aquelas, que tem algumas poesias que têm algumas dificuldades de captação, ou até mesmo de mudança do espírito. De mudança de ideias, etc. E outras perfeitíssimas. Mas, como dizia o César, tem algumas coisas que ainda capenga, porque também o Espírito não tinha mais essa preocupação de fazer a coisa naquela regra absoluta, ele quer passar uma mensagem. Mas qual foi o objetivo do livro Parnaso de Lentume? Foi mostrar para todo mundo o estilo do Espírito. Oh, o Castro Alves é o Castro Alves. Oh, o Olavo Bilac é o mesmo jeito. Para o quê? O primeiro livro, para começar logo. Ó, está aí a prova de que os Espíritos continuam. É a imortalidade da alma. Ficou claro isso? Aí foi o Chico. Chega no ano 70, vem um pinga-fogo. Aí o espiritismo se populariza. Aí vai começar uma nova fase do Chico Xavier. O que é? Recebeu mais de 120 livros só dos mortos do além de que morreram de acidente. Mais de 120 livros. Depois de 70. Não foi antes de 70. O Chico teve de se preparar, prestem atenção, de 27 até 70, de 30 a 70, dá o quê? 40 anos, né? Isso? Resumindo, 40 anos teve de se preparar, amadurecer, se sensibilizar para aguentar a maior dor das mães, dos pais, das avózinhas, que chegavam lá, meu filho morreu. E aí? Eu estou falando, e a gente quer falar de filosofia espírita, eu estou falando da base, estou falando de imortalidade da alma. As pessoas ainda nem acreditam que continua. E a gente quer discutir queda e corpo fluídico de Jesus. E veja se queda e corpo fluídico de Jesus não está nisso. Deus é amor, e a pessoa não sabe que o filho dela vive. São mais de 2000 anos de cristianismo, nós ainda não aprendemos que Cristo ressuscitou e que todos nós ressuscitamos. Isso não é do nosso coração. Não é nosso. Nós ainda não chegamos nesse patamar da imortalidade da alma. Não podemos nem receber a revelação, depois da manhã você vai morrer. Acabou a sua missão. Quem pode receber uma coisa dessa? Nós não estamos nem preparados para isso, só para desencarnar. Uma moça foi ao Chico Xavier, o Nilton sempre nos contava isso. Ela foi lá no Chico, Felipe, e o Chico perguntou pela mãe dela. Ela disse, mamãe não veio porque mamãe está gripada. Ele, minha filha, vai orar. Pega o evangelho, senta com a sua mãe, passa a semana toda orando com a sua mãe, minha filha. Ela, mas Chico, boca gorenta, mamãe só está com uma gripe, ela não veio por causa disso. Por causa da friagem daqui de Uberaba. É só uma gripe. Ele falou, minha filha, passe o máximo possível perto da sua mãe. Ora com ela, leia o evangelho o máximo que você puder perto da sua mãe. A semana toda. Ela fez. Quando terminou a semana, ela desencarnou. Era para ela. E tinha de ficar perto da mãe para a mãe ser o sustento dela. Da força. Ela que ia desencarnar. E o Chico não pôde dizer isso. Completamente diferente. Olha como eu comecei a palestra da cruz. Mateus capítulo 26, versículo 2. Terminados esses ensinamentos, daqui a 2 dias, vamos começar o projeto da cruz. É assim que Jesus fala. Comendo com os apóstolos. Quando que nós podemos chegar a essa naturalidade da morte? Então, se nós ainda nem entendemos isso, tem que ter 120 livros, o cara tem que provar com a assinatura. Tem um livro muito legal do Chico Xavier, que é uma das maiores provas da queda. Gaveta da Esperança.
é do espírito Laurinho. Laurinho deu 4 livros, se não me falha a memória. Mas Laurinho morreu de desastre de carro. E Laurinho tinha uma irmãzinha de 12 anos. Eles iam lá no Chico Xavier e o Chico dava mensagem. Olha, você escreveu 4 livros, olha quantas mensagens, né? E ele dava as mensagens. E esse livro especial, Gaveta da Esperança, é porque a mãe guardava o quarto do Laurinho. E deixava tudo arrumadinho lá no quarto do Laurinho. E tudo arrumadinho, fechado. Na gaveta. Ele tinha uma gaveta do escritório que ficava fechada a chave e a mãe com a chave. A irmãzinha, então, querendo falar com o Laurinho, como é que ela fazia? Ela escrevia bilhetinho, enfiava na frecha da gaveta, por isso o livro Gaveta da Esperança. Ela enfiava ali as perguntinhas, as conversas, os desenhos dela para o Laurinho. Tudo bem? Quando a família em Uberaba, o Laurinho respondia as perguntas da irmã. E a família queria saber, não, mas não tem isso, não tem essa informação. Aí eu falei, tem sim, está na gaveta. Aí abriu a gaveta, estavam lá as coisas. Bom, o Laurinho provou pela assinatura, provou pela letra, citando o nome dos amigos e tal, tudo isso. Tudo provado. E a família se fortaleceu, está aí, graças a Deus, despertou para esse patamar da imortalidade. Agora, se discute filosofia, se discute queda, se discute cor fluídico. Se você não tiver o patamar mínimo de ser espírita, quer entender coisas mais amplas, né? Sobre a tua origem, que Allan Kardec diz, ainda não chegou a hora. A gente quer falar da origem, chegou naquele tempo, né? Mas, então, mas e daí? O que tem isso a ver com do Laurinho? Mas a cachorrinha ficou mal. A Lu ficou mal. Aí ele falou assim, ó, como ela está mal, ele deu uma comunicação através do Chico e diz assim, vocês sentem conforto, porque vocês veem minha letra, vocês veem minha assinatura, eu falo o nome dos meus amigos e coisas que vocês não sabem, descobre na gaveta, segredos, documentos, isso tudo conforta vocês, mas vocês não podem explicar isso para a cachorrinha. A cachorrinha não tem a capacidade como vocês têm de entender as mensagens de Laurinho. E ela, então, está em depressão, a cachorrinha. Então, nós vamos matar ela, ela vai morrer para vir para o lado de cá para ela ser tratada. Psicologia para cachorro no plano espiritual. Cachorro em depressão, sofrendo por causa da morte de Lourinho. E a gente está como quase o cachorrinho, igual ele. Muita gente vê as comunicações do Chico. Quantos livros? São 400 livros. São aqueles 1.800 páginas de Rustei. São 6 volumes de Allan Kardec contando com obras póstumas. E a gente ainda tem medo, tem incertezas com relação ao básico. Desencarnar. Aliás, o que tem mais em centro espírita, nossa, aquele centro é especial. Lá tem trabalho de cura. Curar o quê, cara pálida? O teu corpo. E a gente fica preocupado com o quê? Com o nosso corpo, que é a coisa mais passageira. Agora, quando eu faço a palestra ontem e digo que a Rainha Elizabeth, que é a Rainha Vitória, ela queria dar todo o reino dela para comprar 1 minuto e todo mundo, como ela é boba. Quero ver você na hora de morrer. O que você vai fazer com 1 minuto de vida se você não vai pedir o doutor Bezerra para ficar mais aqui? Quem sai pedindo em oração, doutor Bezerra, quando que nós vamos nos encontrar? Então é isso. Todo mundo tem karma, todo mundo vai morrer de um jeito. Hoje nós estávamos conversando com o Felipe, e o Felipe falou que o Newton Boechat parou em um determinado local onde o carro do Rubens Romanelli caiu, um dos maiores nomes em termos de queda espiritual, de estudo da obra de Petrobaldi do Espiritismo no Brasil, mostrou o carro onde que caiu. Aí o Newton parou lá para fazer uma prece. E aí mostra que a gente não sabe de nada na nossa vida. E a gente não pode saber. Nós ainda não temos grandeza para isso, como o outro sabia da cruz. O Petrobaldi, ele conta como aconteceu a desencarnação dele, e ele fala como houve toda uma estratégia para o pai de uma criança lá, de uma netinha dele, arrumar um emprego e ir para São Paulo para poder ter silêncio, porque ele queria fazer uma experiência na hora da morte. Brincadeira, né? Na hora da morte que você quer livrar, ele queria fazer uma experiência. Está no livro Visão do Além,
que é uma fita que foi gravada de entrevista de Ubaldi na hora da desencarnação dele, nos últimos dias, né? E ele contando que agora o cérebro já estava parado e que ele estava consciente do lado de lá e que ele estava falando como espírito. E que ele, para passar essa experiência, tinha de ter um ambiente de tranquilidade. A família já estava viajando, ele não queria viajar, tinha de ir para o hospital para ter os recursos médicos para o corpo suportar o que precisava, para ele ainda dar essa revelação para a gente na hora da morte, porque era importante. Então a espiritualidade preparou, arrumou até emprego para uma pessoa, tirou a criança de perto, a família não viajou, a família foi bloqueada, a viagem foi bloqueada, ele foi para o Hospital São José e aí deu tudo certo. Deu tudo certo. Até um tempo depois, ele desencarnou em 72, em 86 nós estávamos em Belo Horizonte para o Congresso de Ubaldi, ele foi divulgado, e o rapazinho leu, agora já era um senhor, ele leu a reportagem, vai ter um Congresso de Ubaldi. Aí ele lembrou, Ubaldi, eu guardei os pedaços do papel, eu era o médico dele, eu era residente, e como muitas pessoas foram lá visitar, ele era importante. Eu não sei o que ele era, eu só sei que ele era importante. Então, como eu era residente, eu resolvi guardar os papeizinhos do jornal da morte dele. Aí ele foi lá levar. Aí todo mundo, você pode projetar aí, contar como foi a morte do professor Petro Ubaldi? Ele notou que ele era importante. Então, repare que ele tendo aquela assistência médica, ele pôde usar a morte para nos ensinar. Quando a gente não tem nem capacidade de usar a morte para desencarnar. Não é isso? Então, a queda é fundamental. Nós somos enfermos. Ou, voltemos a Isaías, uma só ferida dos pés à cabeça. E é essa dificuldade é que a gente quer que uma pessoa que seja sã entre nesse corpo. Quando nós estamos aqui num verdadeiro presídio. Vamos lá? Voltemos à pergunta-chave. Onde está a lei de Deus? Na vossa consciência. Então, para que precisa de missionário? Porque esqueceram e desprezaram. O que acontece com uma pessoa que despreza a lei aqui no Brasil? Nada. Ai, meu Deus. E vocês querem, essa risada que vocês estão dando, isso não é prova da queda? Tá certo? A pessoa despreza a lei, não acontece nada. Vocês querem que isso seja no reino de Deus? Sob a governança de Jesus? Numa bagunça dessa? Quem é o governador dessa bagunça? Não pode. Então vamos lá. De vez em quando a lei dos homens funciona, né? E corretamente, vamos falar só do documento do nosso Código Penal. Muito bem feito. Uma evolução no quadro das nações. Não que seja o melhor, mas uma evolução no quadro das nações. Vamos para o nosso Código Penal. Quem desobedece à lei, despreza a lei, o que acontece? Prisão, não é isso? Eu preciso explicar agora o que aconteceu com a gente? Aonde está a lei de Deus? Na vossa consciência. Mas para que precisa de missionário? Por vocês esqueceram e desprezaram. Quem despreza vai para onde? Cadeia. Nós estamos em cadeia. Todo mundo é convidado para as bodas de casamento. Na parábola de Mateus 22, todo mundo foi convidado. O Senhor ainda chega a dizer, vai nos cantos da rua, vai nas encruzilhadas, chama todo mundo. E chegou lá, tinha um cara que não estava com a veste nupcial. Ele falou, amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? Primeiro, ele é do mal? Não, é amigo. Agora nós vamos botar em Jesus, que ele estava falando de ironia com falsidade? Não, é amigo. Jesus é amigo de quem é do bem e de quem é do mal ainda. Eu vos chamo de amigo. Lembra? Eu falei ontem, Mateus capítulo 15, João capítulo 15, eu não chamo de Senhor e sim de amigo. Eu não sou Senhor, eu sou amigo. Amigo, como que você entraste aqui? Você não está preparado. E disse para os preparadores, então, os servos, que são os preparadores da reencarnação. Leia Missionários da Luz, onde que tem lá aqueles que preparam a reencarnação. Amarra pés e mãos e lança fora. É o que nós estamos, amarrado.
A gente está amarrado no nosso corpo. Um corpo pesado. Tá certo? Tem uns que têm até o corpo mais pesado ainda do que devia, né? Mas um corpo pesado, amarrado. Uma dificuldade para desprender. Minha sogra está desencarnando agora, coitada, uma dificuldade. Quantas vezes a família, que é a coisa mais importante, tem que sair de perto, senão a pessoa não desencarna. Que é aquele grude, um campo magnético tremendo. Não é isso? E nós estamos há 2000 anos de cristianismo, né? O que é mais comum quando uma pessoa morre? A primeira solenidade religiosa, como é que se chama? Missa de... E aí todo mundo vai lá na missa, aquelas pessoas que conheciam, não vão? Tudo lá no altar, Jesus, tudo isso, não é isso? E as pessoas vão lá para depois cumprimentar os familiares, não é isso? E falar o que para os familiares? O quê? O que a gente vai lá com o nome dessa solenidade? O que a gente vai fazer lá com os familiares? Dá o que para eles? Oi? Meus pesos. Eu sei que você está carregando uma coisa pesada. Você se deu mal. Você teve uma perda. Foi muito ruim para você. Uma coisa pesada. Meus pêsames. E como é que é a roupa das pessoas? Preta. E o que elas botam na cara? O que elas botam no rosto? Óculos, né? Óculos escuros. Não é isso? Óculos escuros para quê? Para não ver os olhos cheios de lágrimas, né? Pesado, não é isso? Não é isso? Ou porque são falsas? Não é isso? A maior parte ali está tudo chorando? Está de óculos? Então, essa é a situação. Na hora da missa, na hora que a gente vai entregar para Jesus, e vai falar de Jesus, e vai falar de eternidade, no fundo ninguém está preocupado com Jesus. É meus pesos, meus pesos, meus pesos. Pela tua dor, pela tua perda, pela coisa pesada que você carrega. Eu compreendo a tua dor. É sempre assim. Agora, vamos lá. Aí a gente quer discutir no movimento espírita queda e corpo fluídico é obra de Rustem. Então, quando o doutor Bezerra fala assim, aí todo mundo, não é o meu caso que eu aceito Rustem. Rustem é uma obra avançada, que muitos não têm capacidade de entender, não foi? Ele não está falando isso no sentido de desprezar o outro, não. Essa é a realidade. E até mesmo porque eles estudam Rustem. Eu venho aqui há 30 anos estudando Rustem, há 30 anos. Encontro tantas pessoas que ainda estudam Rustem há 30 anos, ou que dizem que leem os meus livros, e fazem perguntas que ainda estão lá, no início. Como é que é isso? É avançado mesmo. Eu me lembro que da primeira vez que eu ouvi o Divaldo falar, eu estava na Escola do Comando Maior do Exército, o Divaldo fez aquelas suas palestras abençoadas, né? E ele disse, Cristo volta, através da doutrina espírita, para nos ensinar a conjugar o verbo amar, pelo qual encontraremos Deus. Eu falo assim, porque eu vi na mesma colônia dele, sabe? Eu faço igualzinho, né? O Divaldo falou isso, mas na hora que ele falou, a primeira coisa que me moveu foi isso. Ué, o que é ele? Cristo volta. Ele volta através da doutrina espírita. Era isso que o Divaldo queria falar. Ele não pensou em Rustem. Ele volta através da doutrina espírita. Nem eu pensei em Rustem, eu nem sabia quem era Rustem. Mas na hora que ele falou, Cristo volta, eu pensei, é mesmo, o Cristo voltou e ressuscitou. Como é que foi isso? Eu não pensei na doutrina. O Divaldo falou, Cristo volta através da doutrina espírita. Eu pensei, voltou. E como é que o Espiritismo explica a ressurreição? E o negócio da pedra do túmulo? Ele foi para o túmulo? Aí eu fui para o meu amigo. Estava lá o senhor que, pela primeira vez, falou de Espiritismo comigo. A primeira palestra que eu ouvi. Aí eu fui, ele estava lá no auditório, e eu perguntei para ele. E ele disse, vem que eu te dou uma carona. E quando nós estamos nas pistas largas do aterro do Flamengo, ele falou, você tem que ler para entender isso, é a obra de Rustem. E eu falei, onde que eu encontro isso? Sei lá, no centro, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá na rua Maia Lacerda, 155, no Estácio. Eu falei, tá bom.
Então eu vou lá, eu vou comprar e eu vou ler. Mas o que mais ou menos essa obra fala? Ele falou, não seja preguiçoso, pega a obra e lê. Mas não foi a melhor coisa que ele fez? O doutor Aloysio Randolfo Paiva, isso é mentor. Por isso que ele fica andando atrás de mim ainda. Verdadeiro mentor. Pega e lê. Depois a gente conversa. Eu vou te resumir uma obra de 1.800 páginas, porque é muito legal. As pessoas vão aumentando aqui, de tipo lá, Felipe, o tamanho da nossos seminários, né? E você fala 3 horas, não sei o quê, e ainda tem que continuar falando. E pega e lê, cara, inferno. Tem gente que vem aqui e me pergunta sobre Rustem há 30 anos. Eu vim aqui no dia 3 de março de 1880. Pega a obra de Rustem e lê, inferno. E te vira. Se está com dúvida, pergunta sobre aquela dúvida, mas daquilo que você riscou. E dizendo que a página 10, 20, 30, 40, 50 você já venceu. Mas a 51 deu problema. Boa ideia. Aí eu vou perguntar a alguém. E aí passa, mas vai ler. Estuda, volta, reclama. Eu leio assim, ele tem que me provar que eu entendo que está certo. Rustem tem que me provar que está certo. Kardec também, Jesus também, fiz isso com toda a obra. Se eu não passar na minha cabeça, não adianta. O máximo que eu posso respeitar o nome da pessoa e deixar de lado, ser educado, evidentemente. Mas se eu não aceitar, blabal, tem que pegar e ler, estudar. Com confronto. Agora, não é assim, sabe? A gente vai na faculdade, aquele trabalho em grupo, sabe? Trabalho em grupo, aquilo tudo é para passar de ano só e você ganhar o diploma. Aquilo não presta para nada. Por isso, faculdade não ensina. Por isso que a única que tem um tempo longo, que tem que ter residência, é de medicina. Porque ela vai pegar a mãe do cara, ele tem medo, aí bota a pessoa lá na residência, né? Porque ela na prática vai aprender. Porque faculdade mesmo não ensina nada. Ficam lá, que trabalha em grupo, aquela coisa. Ninguém lê, tudo é xerox, né? Tira uma xerox de um capítulo, em vez de ler o livro todo, é só um capítulo. E tem uma ideia assim, mais ou menos. Né? Quando eu fiz psicologia, foi apenas uma aula sobre Jung, né? Uma aula. Em 5 anos, uma aula sobre Jung. E a professora falou assim, alguém tem alguma contribuição para dar? Eu que tive de fazer a porcaria da aula. Dentro do meu conhecimento, na época que eu nem era psicólogo. Porque não lê. Pega e lê. Discute, chama Rustem. Eu não vou com a tua cara. Tu tem que me provar que tu é bom. Pega lá. Aonde? Compara. Compara com o Livro dos Espíritos, compara com isso. Faz o que o Júlio fez. Bota um do lado do outro, compara, vê onde está o erro. E depois pergunta, o que está certo? É Rustem ou esse Kardec? É Rustem ou Gabriel Delane? É Rustem ou Chico Xavier? É Rustem ou aqui o Evangelho? Ou como eu posso fazer a ponte, a correlação? Gente, é assim. Aí eu venho aqui, todo mundo diz, Jorge, é impressionante. Como é que tu sabe essas coisas todas? Que memória. Tem gente que diz assim, com a maior cara de pau, quando você fala do Evangelho, parece que você está lá. Você foi um pregador da época de Jesus. Até o César Burnier fazia assim na hora, dizendo que eu fui pregador da mão dele, né? Dando martelada. Mas como você sabe isso tudo? Eu sei isso tudo, porque eu estudo todo dia. Ficou claro? Todo dia. E se eu não estudar, eu vou me dar mal. Mas não é com vocês, não, é comigo mesmo. Eu não sei nada, como diz Platão, é a pura verdade. Não sei. Não sei. Hoje, quando eu vim para cá, eu não estudei nada para fazer essa palestra. O Felipe ficou dizendo, ele vai falar sobre isso. Eu não sei sobre o que eu vou falar. Sinceramente, eu só sei que eu estudo. E todo dia. Estudo com vontade. E boto muitos livros na mão e tenho que comparar um para o outro. E não tem dinheiro, eu me viro e chamo uma paciente, vem cá, não falta hoje não. Aí compro o livro. Pelo amor de Deus, vamos adiar a sua loucura. Adia um pouquinho. Tá certo? E vamos lá. Agora, então, é a queda. A queda é a realidade. Você está preso. Agora, além de estar preso, espiritualmente a gente se desprezou. Desprezou. Agora tem uma outra palavrinha. Qual é o nome da outra palavrinha?
A gente desprezou e esqueceu. Se esqueceu, ficou o quê? Bobo, debilóide. Ficou inconsciente. Ficou o quê? Ignorante. Se você esqueceu, você ignora. Ignorante, ficou ignorante. Perdeu o conteúdo. Ficou doido. Ficou confuso. E se você esqueceu, está preso aqui, ainda tem que se livrar, está preso, você encontra aqui um colega na prisão, né? Se você encontra um colega na prisão, quem ele é também? Bandido. Está claro ou não? Se ele é bandido, ele vai te dar o quê? Bom exemplo ou mau exemplo? Mau exemplo. Tá certo? Não confie no que está do seu lado. O homem que está do seu lado é igual a você. Tá certo? Todo homem, olha como diz a Bíblia. O livro que nos deram para guiar a nossa vida, espiritualmente, diz assim: todo homem é mentiroso, só Deus é verdadeiro. E quando Deus deu os mandamentos, ele falou: eu sou o Deus zeloso que vos tirei da terra do Egito. Para vocês, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do outro. Tudo não. Tudo aquilo que vocês gostam de fazer, não faça. Tá certo? E só ele é bom. Eu sou o Deus zeloso que vos tirei lá da escravidão. Me obedeça. Então o cara que está do teu lado é bandido. E se ele é teu amigo, cuidado. Ele é teu amigo, tem algum interesse. Qual é o interesse? Todo o almoço, Felipe, é um negócio. Tá certo? Todo o almoço é um negócio. Todo o almoço é um negócio. Qual é a vantagem? Né? O que eu vou tirar? E além do mais, daqui a pouco, quando ele termina, o amigo te deixa. Quantos amigos que a gente não encontra mais? Não sabe mais o telefone dele. Cadê? Às vezes nem lembra o nome quando encontra. E foi teu amigão. Cadê os amigos? Você também é traidor? Então, o livro de maior poesia da Terra, Dante Alighieri, um espetáculo, a Divina Comédia. Aí ele tem que, para chegar no céu, ele quer ir atrás da Beatriz, que ele ama a Beatriz. A Beatriz morreu, olha que inferno. Você ama a pessoa morre. Dizia o Newton Boechat que quando as pessoas casam, naquele momento de amor, um vai ter o atestado de óbito antes do outro. E aí é aquela tristeza, né? Então, o Dante Alighieri, para chegar lá para ver a Beatriz, ele tinha de ir pelo inferno. Ele começa a descer no inferno. O inferno foi piorando, piorando. Cada vez ia tendo o pecado, o pior, pior. Até quando chegou lá no fundo do inferno, ele encontrou 3 personagens. Lá no fundo. Brutus, que matou o pai pelas costas, né? Traiu César. Judas, que segundo a tradição, traiu Jesus. Né? E Lúcifer, que traiu Deus. E por que ele está falando isso? É a nossa característica. Se você desprezou a lei de Deus, a lei é de quem? De Deus. Se você desprezou, quem é você? A gente fica falando mal de Judas. Porque nós, antes de tudo, se ele fez ou não fez, deixa para lá. Vem no Idefran, né, que tem a minha palestra lá. Mas uma coisa é certa, eu fiz, segundo o livro dos Espíritos, eu traí Deus. Você desprezou a lei dele. Você é traidor. Se tem alguém que merece ir para a praça pública e ser espancado, é você. Porque com certeza você traiu. E aí então você está aqui, você se relaciona, todo mundo que está aqui é bandido. E aí diz Emmanuel, sem exceção, eu mostrei ontem a pergunta 243 do Livro dos Espíritos, todo mundo, sem exceção, que está encarnado é errado, fez caminhos em curvas, em suas quedas do passado. Olha como é que ele usa lá. Então é isso que você encontra, esse é o seu parceiro, esse é o seu companheiro. Fora que se você esqueceu, você está debilóide, você não sabe como sair, você está na ignorância, você está perdido, você esqueceu, você está perdido, é um doente psiquiátrico. Então você é um enfermo mental, você é um enfermo mental.
Essa é a realidade. Então, além de você ser preso, você é um inferno mental. Você está numa prisão, daquela prisão que vão ficando dos doentes mentais. Agora, só que todo doente mental, diz já uma lei antiga dos romanos, mente sã, corpo sã. Então, só temos um exemplo de mente sã, de corpo são. Jesus. Porque a única mente sã, Jesus. Por isso o corpo dele era são. Nós, se a nossa mente é de esquecimento, se a nossa mente é enferma mentalmente, o nosso corpo não é são, é enfermo. Então a sua mente é enferma, o seu corpo é enfermo, porque é automático. Afinal, diz o livro Missionários da Luz, que quem plasma o corpo é a mente, é o espírito. Nós somos o que somos em espírito. O corpo é a manifestação do espírito. Se o espírito não está bom, o corpo não vem mesmo. E a gente chega e fala assim, é tão simples, né? Nós estamos na 22ª Evipa, né? E ainda não entende que uma pessoa saudável não pode ficar num corpo enfermo. Não tem lógica. Não tem lógica. Eu me lembro que quando eu era jovem, nós tínhamos uma criança, né? Meu pai tinha um sítio no Recreio de Bandeirantes. E ele me deu um cavalo para mim. O cavalo era do exército, sabe, Felipe? Um cavalo bonito, grande. E por que o cavalo era grande, como brincadeira, como apelido, deram o nome de cavalo de passarinho. Porque ele era grandão, não tinha nada de passarinho. E por que o exército cedeu, né, vendeu o cavalo? Porque ele era cego de um olho. Servia muito bem para o sítio e tal, mas para o exército, aí realmente tinha lá as suas necessidades, né, militares. Então, vendeu o cavalo, o papai deu ele para mim. E eu ficava mexendo no rabo do cavalo. O papai ficou apavorado, achava que o cavalo ia me dar um coice, e me tirou o cavalo e vendeu ele. E foi num hospital de doentes mentais que tem na Taquara, que até hoje existe isso em Jacarepaguá, esse hospital, e foi fazer uma troca com a direção do hospital. Porque os doentes lá do manicômio faziam cadeiras dessa de madeira, feito de piscina, de praia, né? De madeira de praia não é, não, mas feito de piscina, de jardim. Então ele foi trocar o cavalo por essas cadeiras. E nós fomos lá, e o papai foi fazer a negociação. E as crianças, eu, minha irmã e tal, e a outra irmã, ficamos na rural, e minha mãe na frente. Daqui a pouco chegou um cara e falou para ela, já tomou seu remédio hoje? A minha mãe, a gente atrás. Nós ficamos apavorados. Que foi dito que nós estávamos no local de doido, né? Isso foi linguagem para criança, de criança daquela época, né? Hoje se falaria diferente. Aí a gente ficou assim. A minha mãe falou assim, já está tudo direitinho. Eu não via você lá na fila. O cara disse para minha mãe, é melhor a senhora tomar. Aí ela, então eu volto lá e tal. Olha, é assim, dobra aqui, dobra ali, dobra lá você vai encontrar a pessoa e diz, me dá o meu remédio. E aí sim você pode ficar aqui passeando no jardim como eu estou. Ele sabe direitinho que ele tem que ele passar no jardim, ele tem que ir lá, dobra ali, dobra aqui e tal. Vai lá, toma o seu remédio. Qual é a ideia dele? Todo mundo que está lá é o quê? Louco. A gente generaliza. Você tem que tomar o remédio, senão você não vai poder ficar no jardim, tá certo? A senhora é louca. Assim é o caso nosso, louco. E a gente quer, então, aí eu me encontro com Jesus, eu estou lá fazendo meus gritos, né? Obedecendo o sábado, cumprindo os mandamentos, fazendo os meus rituais, lavando a mão até aqui em cima, e me encontro com Jesus. O Jesus não fazia isso. E comia no dia de sábado, e curava no dia de sábado. Aí eu logo penso, ele é louco. Não tomou remédio. Ele tem que tomar o remédio. O remédio é lavar as mãos. No sábado a gente não faz nada. Então ele é louco. Peraí. Aí ele continua desobedecendo. Então ele repete a loucura dele. Ele é um perigo para a gente. Vamos botar ele na cruz. Por isso que todo missionário é despedido assim. Gandhi leva 3 tiros no peito. Joana d'Arc vai para a fogueira. E etc, etc. Porque ele é diferente dos loucos que somos nós. Dos presidiários que somos nós. E a gente quer que Jesus seja assim. Aí o cara me pergunta, como é que é o negócio do corpo fluídico? Eu falei, é tudo diferente do teu. É isso. Pensa numa coisa que seja saudável, diferente do teu. É o corpo fluídico de Jesus. Tá certo?
Mas ele não teve que vir assim igual a mim, a gente quer, mas não é a lei, ele não tem que vir assim, porque todo mundo vem assim, papai e mamãe transaram, tem que ser assim. A gente quer, porque quer, isso é um egoísmo tremendo, é a doutrina do ego, que todo mundo tem que ser igual a mim, eu sou o centro de referência, não é a lei de Deus. A lei que eu desprezei, eu quero dizer que só existe uma. A lei que eu criei, a lei errada, a lei do presídio, a lei do manicômio. Eu quero que essa que seja verdadeira. Qual é a lei de Deus? Que você esqueceu e desprezou. Você não sabe. Não vem dizer que você sabe. Você esqueceu e desprezou. Você não sabe qual é. E aí você quer que todo mundo seja assim, igual a você. E se não é, está errado. Rustem está errado, não pensa igual a mim. Jesus teve um corpo assim, ele foi um falso. Teve um cara que sentou ontem aqui para mim, não foi um simulacro, ele enganou a gente. Teve uma outra que disse assim, e se ele tinha um corpo fluídico, não saiu sangue. Mas quem disse que não? Quem disse que corpo fluídico não sai sangue? Quer dizer, a pessoa não leu nem livro de materialização. Nem livro de materialização. Básico. Os cientistas vão lá, cortam a pessoa, cortam, abrem, vem o coração, vem batida cardíaca, vê tudo, é igual. Depois o espírito vai e se desfaz assim, começa a sumir pedaço do corpo na frente do cientista. Ele me corta aqui um pedaço do teu pano, disse William Crookes. Ela cortava, dava um pouco para cada um. Ele falou, pode restaurar? Posso. Batia e ficava todo certinho. E ela, uma criminosa, matou os filhos 200 anos antes. E tinha essa capacidade. E aí ela quer que seja igual. Aí ela chama uma escritora inglesa, vai na cabine, porque tinha de ter esse respeito de mulher, né? E ela vai na cabine, fecha a porta, tira a roupa e mostra para a escritora. Ou alguém que era culta, alguém que não tinha preconceito e que sabia olhar bem porque era escritora. Tinha sensibilidade, era artista. Então ela tira a roupa. Está no livro do William Crookes. Ela tira a roupa. O nosso Leal Wallace Rodrigues, no livro Katia Kings, tem isso em detalhes. Por favor. Aqui, né? Aqui de perto, Araraquara, né? Katia Kings de Rodrigues Leal, né? Wallace Rodrigues. Isso. Então ela tirou a roupa e mostrou para a escritora. E falou assim, aí, o que você vê? Pode escrever. Ela foi depois, escreveu e deu o depoimento dela. Uma mulher perfeita igual a outra, com tudo, os órgãos, tudo, os pelos, todas as condições, e lindíssima, como se estivesse dizendo, um corpo de mulher lindo, como se estivesse assim, desejável para um homem, desejável para uma relação, com todas as condições possíveis para até um ato sexual. Chega, veja bem, como o espírito ele tem que descer ao detalhe. Para um espírito isso tem que descer um detalhe. Por isso que ela disse que era uma missão. Ela estava pagando naqueles 3 anos o crime dela. Mesmo materializada, ela estava resgatando. Leiam isso no meu livro, Os 4 Evangelhos de Rustem, Resposta aos Críticos. Está na internet, é só baixar. Então, ela estava pagando esse karma. Isso não é do Rustem, né? Ela contando para o William Crookes. Pagando, resgatando. Um corpo materializado e ela diz que está resgatando. E o cientista escreve isso, as palavras dela. Então, a gente precisa abrir os nossos horizontes. Não é com a minha lei que eu desprezei e fiquei esquecido que eu vou querer julgar qual deve ser a lei de Deus. Lembra, eu não sei como é a lei de Deus na sua integridade. Petrobaldi vem ensinar um pouco mais. A isso eu ainda não estudei Rustem, que são 1.800 páginas. Na obra de professor Petrobaldi são 24 volumes, de cerca de 300 páginas cada um. Multiplica e você vai ver. E aí tem que estudar isso. Aí ele já vai falar, olha um do nome dos livros dele. A lei de Deus. Olha o nome do outro. A técnica funcional da lei de Deus. Olha o nome de um outro livro dele. Princípios de uma nova ética, quando ele estuda psicologia. Quando ele estuda Jung, Freud e outros. Então, é isso. Então,
Qual é a lei? Agora que nós estamos indo. Sabe o que o Balde fala? Está no livro Princípio de uma Nova Ética, e principalmente nesse Visão do Além. Está na internet, pode abaixar, é um livrinho fininho, ele contando na hora da morte, contando o que estava passando com ele. Espetacular. Isso tem em vídeo, em áudio também. Eu tive a oportunidade de ouvir em Brasília o áudio e de ter o livrinho e ler. Eu tenho o CD também com esse áudio. Mas ele estava contando, com relação à lei, ele falou assim, imagina uma esponja, a lei é uma esponja, eu sou uma agulha, eu já consegui espetar a esponja. Olha o pouquinho que ele sabe, ó. Vou explicar. Imagina a lei uma esponja. A gente é uma agulha, eu já consegui espetar a lei. Já pegar uma coisinha, imagina uma ponta de uma agulha. Só isso. Então, a lei que a gente o quê? Esqueceu. Agora, se você tem toda a doutrina de Kardec, toda a doutrina espírita, né? do Kardec, a revelação de Kardec, você tem a de Rustem, você tem toda a obra de Ubaldi, só para falar por enquanto dessas três, botar o do nosso querido Chico também. E quando chega o Ubaldi, ele diz que ele só tem uma pontinha, que ele entrou lá na lei e pegou uma coisinha. E a obra dele é uma sequência dessas outras, né? Então você, é uma sequência, assim, estou falando cronologicamente, não em termos de importância, né? Ou melhor, ele já bebe daquela outra obra. Foi ele que falou na Federação Espírita de São Paulo, Kardec me adiantou 30 anos, porque senão eu tinha de ficar trabalhando lá a imortalidade da alma, eu não preciso mais, eu já tenho pronto em Kardec. Eu não preciso mais trabalhar o livro dos médios. Diz ele, chegou o máximo. Lendo o livro dos médios, está no livro Aos Noures, descobri uma moral perfeita. E descobri que médium sem moral é o mais problemático que tem. Então, na hora que eu deparei-me com a ética, com a moral e com afeto, no ponto mais alto do livro dos médios, eu entendi que a mediunidade tem que ser disciplinada no amor, no evangelho. Ele coloca isso lá. Então, quando eu chego na obra de Ubaldi, ele diz que é uma pontinha. O que se passava na cabeça do Francisco quando ele estava no Monte Alverne? Quando ele se encontrou com Cristo? Como é que é isso? Não sabemos. Ele contou? Não sabemos. Como é que era a capacidade do Cristo? A gente falou, ele pegou o fluido universal e multiplicou os pães. 5.000 homens comeram, fora as mulheres e a criança. Vamos agora para o passe. É assim que a gente faz no centro espírita, né? Agora vamos para o passe. Ele usou o fluido universal, coagulou o fluido universal, multiplicou os pães e os peixes. Tudo bem? É isso que a gente sabe. Como é que pega o fluido universal e multiplica os pães? E aí Kardec bota na Gênese, e a gente fala toda a palestra, depois tem passe, água litificada, e o mentor está presente. O que ele fala? Não é milagre. É algo que pertence à ciência, que o homem ainda não descobriu. Muito bem, nós já descobrimos que milagre não tem, que é uma lei. Agora, o homem ainda não descobriu. Não descobriu por quê? Aonde está a lei de Deus? Na vossa consciência. Você esqueceu. Você não sabe. Agora, o Cristo tinha a técnica. Ele sabia aquilo tudo. Ele teve a técnica de construir o planeta. Tudo, construir. A gente fala, Jesus fez o planeta. Jesus é o governador da terra. Jesus tem que ser doente igual eu. Tem que ficar aqui amarrado, preso, ficar com um corpo doente nesse manicômio. Por quê? Porque é assim que é com todo mundo que esqueceu e desprezou. Sem exceção. Tudo bem? Muito bem. Está na hora do lanche? Então, nós vamos dar uma paradinha. E depois eu vou entrar com uma lenda, depois do lanche, uma lenda sobre a queda espiritual. Nós vamos trabalhar a lenda mais famosa da queda na época de São Francisco. Tudo bem? Mas que ela veio dos gnósticos. Mas ela só ficou famosa na época de São Francisco.